Minha mãe e irmã tentaram me reconciliar com meu ex por anos, mas me casei com outra pessoa e engravidei. Comecei a namorar o melhor amigo do meu irmão quando tinha 16 anos. Ficamos juntos até eu me formar no ensino médio, quando ele me pediu em casamento e eu recusei. Houve muito drama com minha família me pedindo para reconsiderar porque poderíamos ter um longo noivado. Minha irmã tinha certeza de que meu ex era a melhor opção para mim e se tornou insuportável quando começou a namorar o irmão do meu ex. Meu ex era convidado para todos os lugares pelos meus irmãos, até mesmo para alguns feriados em família. Mas eu não dizia nada já que ele também era amigo deles. Isso até minha irmã começar a pressionar para que voltássemos a ficar juntos. Minha irmã fez de tudo, desde tentar nos colocar em encontros às cegas até nos fazer dividir um quarto durante as férias. Não importava a ocasião, meu ex era convidado. Depois de um tempo cansei e pedi aos meus pais que interviessem. Eles foram claros com meus irmãos e pararam de convidar meu ex para as coisas ou permitir que ele os acompanhasse tanto. Melhorou um pouco, mas enquanto meu irmão recuou, minha irmã não. Tudo desmoronou quando conheci meu marido durante um semestre no exterior. Ele era de outra universidade, mas do mesmo país, e nós simplesmente nos conectamos. Foi mágico para mim e ficamos noivos depois de namorar por um ano. Minha família ficou muito feliz por mim, exceto minha irmã. Ela continuava insistindo que eu estava na fase da lua de mel e que isso passaria. Claramente não passou e depois de muitas brigas e tentativas de me reunir com meu ex, simplesmente avisei que se ela fizesse qualquer coisa de novo eu pararia de falar com ela. O que ela faz depois desse aviso? Me faz de madrinha de casamento e pede que eu passe todo o meu tempo na festa de casamento com o padrinho, também conhecido como meu ex, e coloca uma de suas amigas como acompanhante do meu marido. Não percebemos até estarmos na recepção e a pobre garota tentar dar em cima do meu marido. Minha irmã disse que como não somos casados estava tudo bem explorar coisas com outras pessoas. Saí da festa e no dia seguinte conversei com meus pais e irmão. Expliquei que embora eu não os faça escolher, não falarei com minha irmã nunca mais e se eles tentarem consertar as coisas entre nós eu simplesmente cortarei contato com eles também. Minha mãe ficou arrasada e tentou negociar, mas meu pai e irmão disseram que respeitariam minha decisão. E além de 2 tentativas da minha mãe, não falei, escrevi ou qualquer coisa com minha irmã nos últimos 6 anos. Minha irmã tentou de tudo para se reconciliar comigo, de presentes a chiliques, mas eu simplesmente não falo com ela. Se estamos em um evento familiar ou jantar eu simplesmente ajo como se ela não existisse. No começo ela fazia comentários sarcásticos ou tentava criar drama, mas como ninguém a apoiava ela desistiu. Ela teve um colapso quando foi informada de que estava convidada para o meu casamento, mas não faria parte de nenhuma preparação. Meu irmão diz que se sente culpado por ter concordado com isso por tanto tempo e seu relacionamento com meu ex sofreu desde então. Eles ainda se falam, mas não são mais tão próximos. O problema é que o aniversário da minha mãe foi há algumas semanas e eu finalmente anunciei que estamos esperando nossa primeira filha. Este não é o primeiro neto, mas é a primeira neta. Todos ficaram muito felizes, exceto minha irmã. Minha mãe notou isso e me convidou para um chá outro dia. Meu sexto sentido me disse para não ir, mas eu queria ser positiva. A primeira coisa que notei quando cheguei foi o carro da minha irmã. Depois, ao entrar pela porta lá estava minha irmã, seu marido, meu ex e a mãe do meu ex. Eles queriam fazer uma intervenção já que minha tática infantil já durava tanto tempo. Meu ex disse que ele estava apenas tentando ser romântico, mas ele entende que eu não pude apreciar. Sua mãe disse que eu estava apenas magoando minha irmã por querer o melhor para mim e que ela já se desculpou, então eu preciso perdoá-la. Eu estava apenas enviando mensagens para minha família, pai, irmão, marido, e olhando para minha mãe incrédula. A mãe do meu ex teve a audácia de me dizer que eu era uma pessoa má e que preciso aprender a agir como um adulto, já que agora vou ter um bebê. Então minha mãe começou a ler uma carta sobre como ela estava magoada por suas filhas não serem próximas, como minha irmã estava errada, mas tinha boas intenções, etc. Então minha irmã leu sua carta e começou a chorar e me dizer basicamente outra versão do que o resto fez. Eu não disse nada a ninguém, apenas sentei lá até meu irmão chegar. Ele estava com raiva além de qualquer coisa que eu já vi antes. Ele pegou minhas coisas e disse a todos que estava realmente desapontado e enojado. Saímos e sentamos em seu carro até meu pai e marido chegarem. A essa altura eu estava apenas chorando e ele continuava pedindo desculpas. Não tenho certeza do que aconteceu lá dentro, mas enviei a todos, exceto a mamãe, um e-mail com as informações do meu advogado em anexo e declarei que não desejo ser contatada por nenhum deles nunca mais e se o fizerem irei à polícia. Ninguém me contatou, mas sei por meu pai que minha mãe e irmã estão histéricas. Elas disseram a ele que esperam consertar as coisas e que minha irmã possa fazer parte da vida do meu bebê, talvez até sendo madrinha. Meu pai está ficando com meu irmão no momento. Eles me apoiam, mas alguns outros na família não. Até amigos em comum me ligaram preocupados com o bem-estar da minha irmã e perguntando o que aconteceu já que ela agora está espalhando a narrativa de que meu marido está me afastando da minha família. Odeio ter minha vida pessoal exposta publicamente, mas optei por tornar isso público e fiz um longo post no Facebook sobre tudo o que aconteceu. Minha irmã, a mãe do meu ex e o próprio ex estão sendo criticados, o que, mesmo que não tenha sido 100% intencional, eu sinto que é merecido. Agora minha mãe está inconsolável, o que me faz sentir mal, mas não tão mal quanto ela me fez sentir com sua pequena intervenção. Mas concordei
em conversar com ela há alguns dias e estabeleci as regras básicas para qualquer possível interação futura, incluindo terapia individual e familiar, limites claros, não compartilhar informações sobre mim com minha irmã e feriados separados. E o mais importante, se ela fizer algo assim de novo, ela com certeza será cortada da minha vida. Ela sente que isso é demais, mas está disposta a fazer. Ela pensou que isso significava acesso imediato a notícias sobre o bebê e que tudo estava resolvido, mas eu disse a ela que é um processo e ela precisa provar que melhorou. Já meu pai e irmão se recusaram a falar com minha irmã e continuam se desculpando por não terem impedido isso antes. Nós os perdoamos, pois eles foram capazes de seguir em frente e crescer. Meu marido me apoia em qualquer decisão que eu tome, mas minha sogra não tem certeza se cortar o acesso da minha mãe à sua neta é o caminho certo, mas diz que é minha decisão. Estou dividida sobre o que fazer com minha mãe. Comentários dos usuários. Qual é a lógica deles? Agora que você está grávida, você deve parar de brincar de casinha com seu marido e perceber que seu felizes para sempre é com seu ex. E o seu bebê, seu ex e sua família vão aceitá-la. Resposta da OP. Minha irmã afirma que não está mais tentando nos juntar, mas que não posso tirar sua chance de ser tia. Ela disse que sou uma irmã ruim por ser próxima das minhas cunhadas, que são pessoas incríveis. Obviamente eu não acredito nela, mas meu problema agora é o que fazer com a minha mãe. Outro usuário. Estou um pouco surpreso que seu Stalker X, e sim, vou chamá-lo assim, ainda esteja na vida do seu irmão. Dito isso, mantenha-se firme com sua mãe, sem prazos. Ela tem que mostrar que pode seguir suas regras. Sua irmã precisa viver com as consequências de suas ações. Resposta da OP. Para ser justa com meu irmão, ele começou a se afastar dele quando eu disse aos meus pais que me sentia muito desconfortável com meu ex por perto o tempo todo. Eu morava fora para a faculdade, mas visitava minha família durante os intervalos. Ele também fez um grande esforço para fazer meu marido se sentir bem-vindo, o que deteriorou ainda mais seu relacionamento com meu ex porque ele se sentiu traído pelo meu irmão. Hoje em dia meu marido é um dos amigos mais próximos do meu irmão e ele só fala com meu ex quando se trata do nosso sobrinho ou para não ser rude. Outro usuário. Você precisa perceber que sua mãe está apoiando tudo isso. Uma grande razão pela qual sua irmã continua com isso é porque ela sabe que sua mãe também acha que está certo. Resposta da OP. Isso me deixa muito triste já que minha mãe sempre foi tão legal com meu marido e agora estou reavaliando todo o relacionamento deles. Atualização. Mesmo dia, 16 horas depois da edição que eu queria postar, mas não consegui. Quero agradecer a quantidade de apoio e conselhos até agora. Quero dar um pouco mais de informação que está nos meus comentários já que são muitos para eu responder individualmente. Meu ex e eu terminamos quando eu tinha 18 anos. Ele tem 37 agora. O motivo do nosso término foi que eu não queria me casar ou ficar noiva. A insistência da minha irmã vem da fixação de querer que nós duas nos casássemos com irmãos e fossemos melhores amigas. Minha mãe sempre foi muito legal com meu marido, mas estou começando a pensar que era tudo uma fachada, o que me deixa muito triste. Meu ex esteve com outras pessoas desde o término. Ele também tem 2 filhos com uma ex, mas nunca se casou. Minha irmã diz que isso é uma coisa muito romântica já que ele sempre quis se casar apenas comigo. Devo mencionar também que seu comportamento obsessivo não é apenas comigo. Sei por fontes que ele era muito parecido com a mãe de seus filhos, mas agora ele está voltando a focar em mim porque minha irmã está incentivando isso. E sobre meu irmão, ele começou a se afastar do meu ex quando eu disse aos meus pais que me sentia muito desconfortável com meu ex por perto o tempo todo. Eu morava fora para a faculdade, mas visitava minha família durante os intervalos. Ele também fez um grande esforço para fazer meu marido se sentir bem-vindo, o que deteriorou ainda mais seu relacionamento com meu ex porque ele se sentiu traído pelo meu irmão. Hoje em dia meu marido é um dos amigos mais próximos do meu irmão e ele só fala com meu ex quando se trata do nosso sobrinho, filho da minha irmã, ou para não ser rude. Ambos os meus pais pareciam me apoiar por eu não querer estar perto do meu ex o tempo todo, mas acho que só meu pai estava de acordo. E sobre o relacionamento do meu marido com a minha irmã, meu marido se esforçou muito com a minha irmã quando eles se conheceram, mas agora ele simplesmente a ignora e acredita que ela está mentalmente doente. Não sabemos se ela está ou não, mas ainda não há desculpa para o seu comportamento. E descobri que eles convidaram o ex e sua mãe porque pensaram que seria bom para mim enfrentar a raiz dos meus problemas com a minha irmã, ou pelo menos essa é a versão oficial deles. E por último, minhas cunhadas, esposa do meu irmão e irmãs do meu marido, estão furiosas com a situação. Meu marido e suas irmãs vão conversar com a mãe deles sobre o comentário dela. Meu irmão e sua esposa estão considerando cortar relações com a minha mãe permanentemente. Enquanto isso, eles não permitirão que ela veja meus sobrinhos por um tempo. Quanto mais eu leio, mais eu acho que talvez eu tenha que ir conversar com a minha mãe pelo bem do meu filho. Meu marido está com o coração partido ao pensar que todas as interações deles foram falsas. Diz que está ainda mais furioso por ela ter me feito chorar e duvidar se eu era uma boa pessoa. Percebo que ainda há inúmeras conversas para ter com a minha família sobre a minha mãe, mas definitivamente vou pedir uma ordem de restrição contra minha irmã e o ex. A situação atual da minha família. Tive uma conversa com a minha mãe, mas ela insiste que sabia o que era melhor para mim, que sou uma pessoa má e que ela vai conseguir direitos de avó ou até mesmo a custódia. Eu não sou nada do que ela diz, mas ainda entro em pânico.
então enviamos uma carta a ela sobre isso. Meu pai se mudou definitivamente. Ele disse a ela que não podia concordar com ela aterrorizando sua filha. Meu irmão e sua esposa também decidiram ir conversar com ela. Eu sei que parece muito repentino, mas acho que subestimei o nível de desespero que senti após a intervenção. Meu marido disse a eles depois que eles tinham que pensar muito bem sobre o que apreciavam e ser gentis e receptivos a tudo, mas que não criariam um filho em um ambiente tóxico. Motivo 3271 Porque amo meu marido. Meu marido está com o coração partido com a minha mãe e sua falsidade. Ele diz que ela nunca receberá nada dele. Essa é a extensão da vingança aqui. Meu marido e minhas irmãs conversaram com minha sogra sobre o comentário dela e a fizeram entender porque foi muito fora de linha. Como muitos de vocês supõem, ela é uma mãe muito amorosa de uma família amorosa. Meu pai e irmão continuam se desculpando por qualquer papel que desempenharam nisso. Meu pai não consegue acreditar que chegou a esse ponto. Ele diz que ainda é surreal para ele. Independentemente disso, eles me apoiam, não importa o que aconteça, e dizem que estão dispostos a me ajudar a lutar contra qualquer luta ridícula que minha mãe ou irmã comecem. Atualização 2. As coisas estão ótimas e horríveis ao mesmo tempo, mas estou tentando me manter positiva sobre tudo. Meu irmão e sua esposa sentaram com meus sobrinhos e explicaram que a vovó estava doente e tentou machucar a Anne e o priminho. Eles explicaram que a vovó não faria mais parte de suas vidas, mas isso não significa que ela não os ama. Foi muito difícil, mas as crianças são inteligentes. Eles também foram informados de que a outra tia não está mais em suas vidas, mas eles não se importam porque não gostam dela, não por minha causa apenas, mas simplesmente porque ela não é exatamente ótima com eles também. Minha mãe surtou quando foi informada e começou a alegar que tinha direitos e queria ver seus netos. Já meu pai está procurando um lugar permanente, mas ficará conosco até janeiro, principalmente devido à visita da sogra do meu irmão e por termos espaço. Ele está muito triste, já ligou para advogados de divórcio, já mexeu em coisas do banco, etc. Ele tem recebido inúmeros e-mails, mensagens e ligações da minha mãe, mas ele não responde a nada. O advogado disse a ele para não bloqueá-la agora. Ele considerou perdoá-la, mas minha pressão arterial subiu muito alguns dias depois do meu último post aqui porque ela decidiu vir à minha casa com a minha irmã. Minha irmã nunca tinha estado na minha casa. Minha mãe sabia que eu não a queria lá, mas acho que isso não importa mais. A faxineiras deixou entrar já que ela conhece minha mãe e eu não tive tempo de informá-la que ela não tinha mais permissão para entrar. Eu estava voltando de algumas tarefas e vi o carro. Desta vez não entrei. Liguei para todos os meus parentes e o marido da minha cunhada, irmã do meu marido, foi quem estava mais perto de mim. Ele as confrontou e disse que ou elas saíam ou eu chamaria a polícia por invasão de propriedade. Elas foram embora e eu comecei a me sentir mal. Fomos ao médico e eles me disseram que toda a emoção não era boa e que eu precisava começar a relaxar ou isso prejudicaria o bebê. Meu pai foi para casa com meu irmão, tio e meu marido e levou tudo o que pôde pensar. Meu pai disse a minha mãe e irmã que elas quase machucaram o bebê e que ele também não quer mais falar com nenhuma delas. Minha irmã continuou enviando mensagens para meu irmão implorando por ajuda, mas isso não está acontecendo. Estou devastada e muito triste pelo meu sobrinho já que ele está perdendo muito de sua família porque sua mãe tem algumas ideias malucas, mas é o que é. Quanto à custódia e direitos de avó que minha mãe quer usar, meu advogado enviou a ela uma carta declarando que ela causou danos à minha saúde e ao bebê e que se ela continuar me assediando isso se tornará um assunto legal oficial. Meu irmão também lhe enviou uma carta sobre seu assédio contra mim. Mamãe e irmã se recusaram a ir à terapia. Elas podem estar mentalmente doentes, mas com tudo isso vindo à tona, é óbvio que elas estão em conluio há muito tempo. Vou me concentrar em passar as férias com a minha família, ser saudável e ir à terapia. Atualização 3. Recebi alguns pedidos de atualização e tive um tempinho, então decidi que poderia ser uma boa hora. Quero agradecer do fundo do meu coração pelos seus comentários, mensagens e todos os conselhos porque sinto que devemos a vocês por serem ainda mais paranoicos do que nós estávamos sendo. Depois de postar entreguei o telefone ao meu marido e ele leu suas mensagens, comentários e conselhos. Por alguns dias vasculhamos a casa e felizmente não encontramos nada, mas nos sentimos extremamente inseguros, então fomos para um hotel com meu pai. Mas então percebemos que havia um rastreador no colete do meu animal de estimação. Ele é um cachorro muito pequeno e sente muito frio, então ele tem um colete engraçado. Nunca em 1 milhão de anos eu teria pensado em procurar lá, mas descobrimos o rastreador quando meu pai o levou para passear pela área do hotel e minha irmã veio e perguntou a ele sobre mim e sobre a reconciliação. Fiquei muito chateada, então decidimos nos mudar. Felizmente podemos pagar, estamos alugando um lugar no momento e também colocamos nossa casa para alugar, então ela não está vazia. Eu amava aquela casa, mas agora me sinto arruinada e contaminada de alguma forma. Infelizmente a casa dos meus pais me causa a mesma sensação, e não só para mim. Todos nós, irmão, marido, pai, cunhadas e até a família do meu marido, mudamos nossos números, compramos novos eletrônicos e informamos empregadores, amigos e a polícia. Também começamos terapia individual e familiar. Meu pai e irmão se sentem extremamente culpados pela situação, mesmo que eu realmente os tenha perdoado, mas estamos nos curando como uma unidade. Minha irmã e mãe insistem que não estão erradas e que não precisam de terapia. Meu pai fez um novo testamento no qual o filho da minha irmã recebe um fundo fiduciário e alguma herança, mas minha irmã recebe uma quantia simbólica. Ele realmente terminou com ela. Eu estava me sentindo mal por ela, mas decidi concentrar minha energia no meu bebê. Ela está aqui e somos abençoados. Não é a experiência que eu imaginei
já que minha mãe não está mais perto de mim, mas tantos amigos e familiares realmente nos surpreenderam. No final estávamos tão paranoicos que começamos a testar algumas pessoas de quem não tínhamos certeza, dizendo a elas que eu estava entrando em trabalho de parto. Funcionou como um encanto. Descobrimos quem ainda estava passando informações para minha mãe e irmã e os cortamos da nossa vida. O resto entendeu quando explicamos o motivo. Meu ex, a quem meus amigos agora chamam de ex-babaca, andou dizendo por aí que o bebê era dele porque tínhamos um caso devido ao meu amor eterno por ele. Ninguém mais acredita nele, mas isso fez meu marido entrar em contato com o empregador do ex-babaca e contar a ele sobre toda a loucura. Resumindo, ele foi suspenso enquanto aguardava uma revisão interna. Estou quase certa de que ele será demitido já que eles nos pediram mais e mais informações e parecem realmente arrependidos. Minha mãe tentou nos encontrar, mas todas as pessoas que sabem da nossa localização cortaram relações com ela. O advogado do meu pai enviou a ela uma carta declarando que devido à sua instabilidade toda a correspondência será feita através de advogados agora. Somos só nós e meu pai porque me senti tão mal por ele estar sozinho. Ele prometeu que ficará bem e que nada é culpa minha, mas ainda me sinto péssima. Ele tem sido o melhor babá, alimentador e trocador de fraldas do universo. Meus sobrinhos são amorosos como sempre e meu pai até recebeu uma visita do filho da minha irmã. Isso aconteceu porque ela continuou fazendo vídeos ameaçando se machucar se meu marido não parasse de aliená-la da família. Então meu pai enviou um e-mail para ela sobre ver o filho dela e disse que chamaria a polícia sobre a ameaça. Então isso parece ter parado. Por último, alguém mencionou que eu dei falsas esperanças ao ex-babaca. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Passei anos desconfortável porque pensei que ele seguiria em frente depois que falei abertamente e conheci meu marido. Passei tanto tempo brigando com minha irmã sobre isso. Tive um noivado muito longo, e é por isso que me casei depois da minha irmã. Ainda amo minha mãe e minha irmã, mas escolho uma vida saudável para mim e minha família em vez desse amor. Descobri muita lealdade, amor e compaixão em tudo isso. Por mais estranho que pareça, me sinto sortuda por tudo ter explodido. Espero que não seja muito confuso. Grandes abraços para mim. Atualização 4. Nos mudamos oficialmente para uma nova casa com meu pai se mudando para a casa de hóspedes. Tivemos muitas discussões dentro e fora da terapia e decidimos que embora fosse bom para ele estar conosco, todos nós ainda precisamos do nosso espaço. Ainda estamos alugando a antiga casa e decidiremos o que fazer mais tarde. Meu pai tem os netos todos juntos cerca de 3 vezes por semana agora. Ele ainda tem que ver o filho da minha irmã separadamente já que ela se recusou a deixá-lo levar a criança a menos que ela soubesse onde ele morava. O que, para ser justo, é uma coisa normal, mas considerando que ela é louca, não a queremos por perto. Minha mãe reclamou com os advogados sobre como isso é injusto. Meu pai ainda pode ver todos os netos, mas não há nada que ela possa fazer sobre isso. Cerca de um mês atrás meu pai me disse que tinha uma confissão e meu estômago começou a doer. Querido leitor, ele paga pela escola e babá do meu sobrinho, filho da minha irmã, e é por isso que ela ainda permite que ele o veja. Ele se sentiu tão culpado por esconder isso e não queria guardar segredos. Assegurei a ele que não havia nada de errado e para não se sentir mal. No Dia das Mães meu pai recebeu um e-mail com um link para uma conta no Instagram em que fizeram um vídeo triste sobre minha mãe e como a maior parte de sua família a abandonou e como minha irmã é uma santa por estar lá para ela. Foi realmente patético e me enfureceu, mas eu apenas o enviei para o advogado. Papai oficialmente pediu o divórcio em maio e o processo ainda está em andamento. Minha mãe insiste que ele está errado, mas meu pai disse que prefere beber água sanitária do que voltar para ela, então acho que é definitivo. Meu irmão e marido levaram meu pai para sair no Dia dos Pais e se divertiram muito. Minha irmã postou muitas coisas naquele dia, mas eles conseguiram bloquear meu pai de saber sobre isso porque queríamos que ele aproveitasse. Eles também fizeram um acampamento com as crianças, ou seja, foram para um hotel, pegaram uma suíte e colocaram uma barraca na área central para as crianças e um pequeno berço para o bebê. Honestamente, ter um bebê é uma das melhores coisas que aconteceram comigo e ver meu marido sendo o pai incrível que eu sabia que ele seria me deixa tão feliz. É cansativo, mas temos tanto apoio que me sinto grata além de qualquer coisa porque tenho meus pilares ao meu lado. Minhas cunhadas e eu agora temos um pequeno calendário para compartilhar as coisas. Todas as crianças podem fazer coisas apropriadas para a idade se quiserem. Queremos que todas saibam que não precisam conviver com pessoas de quem não gostam e que suas vozes importam. No momento todas estão obcecadas pelo bebê e dizem que são suas protetoras. E temos pequenos encontros, brunch, etc. Honestamente, ter tempo em família agora é um prazer e não uma dor de cabeça sem minha irmã lá. Eu sei que é errado dizer, mas ela simplesmente suga a positividade da sala. Minha sogra também adora passar tempo com o bebê e fica no quarto de hóspede cerca de uma vez por semana. Ela perguntou educadamente e disse que não queria levar o bebê para dormir fora de casa nem nada. Me sinto respeitada e ouvida por ela. E sim, às vezes eu desabo porque sinto muita falta da minha mãe. Sinto falta da mãe que eu tinha ou pensava que tinha, não daquela que me disse que eu seria uma mãe terrível ou que era uma mulher odiosa. Meu terapeuta diz que é uma maratona e para me concentrar no lado bom. Falando em coisas boas, o ex-babaca foi demitido. Não apenas isso, mas sua reputação em seu setor não foi apenas danificada, mas sim destruída em nível nuclear. O mesmo aconteceu com o irmão dele, mas como a mãe do meu ex não está em um setor que se importa tanto com reputação, ela ainda tem seu emprego até onde eu sei. O ex-babaca me enviou uma carta de 12 páginas, frente e verso, espaço simples.
sobre como ele está magoado por eu estar negando a ele o que é dele, que meu marido está tão ameaçado por ele que teve que destruí-lo profissionalmente porque ele não seria capaz de destruir mais nada. Eu disse parece, porque eu não li. Meu advogado leu e me deu um resumo. Também ouvi dizer, não, eu não pergunto às pessoas, elas simplesmente me contam já que sabem que ele está me perseguindo, que a mãe de seus filhos se mudou e ele nem se importou e disse que era o melhor. Este homem nem se importa com seus filhos e quer brincar de família com o bebê e eu. Infelizmente ele não ficará sem teto nem nada porque a mamãe já o deixou voltar a morar com ela, então duvido que ele aprenda alguma coisa com isso. Não é a atualização mais chamativa, mas é o que é. E meu marido queimou ou doou todos os itens dados a ele pela minha mãe ou meus pais, com a bênção do meu pai. Ele diz que a vida é muito curta para dar espaço a ela em sua vida, mesmo com lembranças. Comentários dos usuários. Estou muito feliz que você esteja superando tudo isso com as partes boas da sua família muito intactas. Eu realmente não entendo a parte da demissão. Entendo que o ex-babaca é um cara mau, mas ele já fez algo que tenha relevância ou conexão com seu trabalho? Resposta da OP. Sem revelar seu setor, mas eles são muito unidos e quando você tem uma má reputação isso te afunda. Ele era considerado legal, mas distante em seu papel de pai solteiro feminista antes disso. Ele até disse a alguns colegas de trabalho que eu estava com ele por mais tempo do que realmente estávamos. Comentário de outro usuário. Estou lendo seu post completo a 1h30 da manhã da minha casa na Índia e tenho respeito e sinto muito pelo que você enfrentou. Espero que seu filho cresça saudável e gentil como vocês dois. Também espero que toda essa confusão acabe logo e você possa voltar a se relacionar com sua mãe depois que a fantasia dela com o ex acabar. Respeito por você. Continue lutando. Resposta da OP. Esse é um sentimento adorável, mas nunca mais falarei com minha mãe. Sinto muita falta dela. Choro muito. Ela não é a pessoa que eu pensava que ela era e o bebê merece a melhor família que podemos ter, e minha mãe não faz parte disso. Isso parte meu coração, mas preciso proteger o bebê. Também espero que toda essa confusão acabe logo e você possa voltar a se relacionar com sua mãe depois que a fantasia dela com o ex acabar. Respeito por você. Continue lutando. Resposta da OP. Esse é um sentimento adorável, mas nunca mais falarei com minha mãe. Sinto muita falta dela. Choro muito. Ela não é a pessoa que eu pensava que ela era e o bebê merece a melhor família que podemos ter, e minha mãe não faz parte disso. Isso parte meu coração, mas preciso proteger o bebê. Atualização 5. Muito tempo sem nos ver. Tenho algumas atualizações para vocês, mas primeiro quero agradecer por todos os seus comentários e mensagens. Toda vez que entro nesta conta sou bombardeada por coisas principalmente positivas e agradeço muito por isso. Não tenho certeza se alguém vai ler isso, mas para aqueles que querem atualizações, são principalmente boas. Com isso fora do caminho, vamos ao que interessa. Meus pais estão divorciados agora. Depois de muitas brigas e chiliques da minha mãe, ela ficou com a casa e recebeu um pagamento em dinheiro, mas é só isso. Meu pai está como um novo homem e todos nós estamos tão felizes por ele. Um pequeno flashback. Quando todo o drama aconteceu, não despedimos nossa faxineira. Esta é uma mulher que ajudava a família do meu marido há décadas e eu estava muito estressada com a possibilidade dela ficar sem trabalho por causa do que minha família maluca fez. Além disso, não somos desleixados e ela não está esfregando o chão de joelhos nem nada do tipo. De qualquer forma, meu pai falou com ela e disse que ela estava de férias remuneradas e que até termos uma nova casa por favor esperasse por nós se ela quisesse, mas ela absolutamente não estava demitida. Ela ficou muito feliz com isso, assim como sua família. Meu pai começou a comprar comida e outras coisas para ela de vez em quando porque ele é muito grato pelo que ela estava fazendo por nós. Bem, ela tem uma irmã que é dona de seu próprio salão de beleza e meu pai está namorando ela agora. Ela é uma mulher muito adorável e tem filhos já crescidos, então ela entende a dinâmica que está acontecendo. Sobre minha mãe, ela quase teve um derrame quando soube do novo relacionamento do meu pai e ficou dizendo que era uma crise de meia-idade tardia e que ele teve que recorrer a ser um sugar daddy. Obviamente isso é o que eu ouvi porque não tenho nenhum contato com ela, mas por último, ouvi dizer que ela está passando por um momento difícil. Ela está lutando porque nunca foi boa em orçamento e dependia do meu pai, que teve que colocar um fim em compras ridículas. Minha irmã também está com dificuldades porque meu pai não está mais ajudando ela com dinheiro. Você verá, ele estava disposto a continuar ajudando por causa do meu sobrinho, mas aí as coisas ficaram muito difíceis. Meu sobrinho começou a chamar minha filha de bebê de feira, como se ela não estivesse com seu pai verdadeiro. Chamou meus outros sobrinhos de delirantes. E durante uma festa de aniversário ele até empurrou um dos meus sobrinhos do lado do meu marido dizendo que eles não eram primos dos meus filhos, só ele era. As crianças ficaram perplexas e muito confusas, mas imediatamente contaram a um adulto sobre isso. Meu pai falou com ele, mas ele continuou repetindo. Ele falou com minha irmã e ela disse que não podia fazer nada para impedir uma criança de dizer a verdade e que nem todas as crianças sempre dizem a verdade. Ele disse a ela que até que houvesse uma mudança ele cortaria relações com eles. Ela entrou em pânico e chorou, mas ela também é super teimosa. Então agora meu sobrinho vai para a escola pública porque meu marido fez meu pai cortar relações com eles. Quanto ao ex-babaca, bem, ele ainda está desempregado. Eu sei que fui enigmática sobre isso, mas ele estava em um setor relacionado a mulheres vulneráveis e parte disso relacionado a stalking. Ironia, né? É por isso que ele foi demitido. A organização em que ele estava não queria que isso respingasse neles. Recebi mais 2 cartas longas, manuscritas e confusas dele. E como ele só tem o endereço do meu advogado, adivinhe quem tem a honra de receber, ler e arquivar esses devaneios? Eu amo meu advogado e ele é um campeão. Além disso, nas fofocas não tive problemas graves relacionados a ele, exceto por um. Eu estava no supermercado
supermercado e uma mulher aleatória veio perguntar se meu filho era filho do ex-babaca. Fiquei sem palavras e chocada. Perguntei a ela o que ela estava pensando e ela disse que ele tem uma foto nossa em seu perfil e que eu deveria ter vergonha de mim mesma por magoar um homem tão bom. Acontece que ele ainda está espalhando a narrativa de que meu filho é dele e que eu o amava muito. Isso tudo são notícias antigas, mas no final o que mais me chocou foi a foto. Esta não é uma foto que foi publicada ou algo assim, ela foi enviada para um grupo da família uma vez e só. Contei ao meu marido imediatamente e ele ficou furioso, mas se manteve calmo. Decidimos descobrir quem era o rato. Resumindo, eram as duas irmãs do meu pai que estavam passando informações para minha mãe. Meu pai ficou muito desapontado, mas também não teve dúvidas em cortar relações com elas. Elas ainda estão implorando para ele falar com elas novamente. Meu irmão e sua família estão indo muito bem. Nós os vemos muito e estivemos em alguns feriados em família desde a última atualização. Eles também cortaram relações com minha mãe e irmã. Minha cunhada está super feliz com isso porque descobriu-se que ela não era fã da nossa mãe, mas mantinha paz. Meus sogros continuam sendo adoráveis também. Agora permitimos que a minha sogra fique com o bebê durante a noite e ela está radiante com isso. Às vezes ela tem todos os netos sob o mesmo teto e todos ficam encantados em estar com ela. Ela é uma ex-comissária de bordo, então o jogo favorito deles é brincar de avião. No geral eles a amam e sabemos que ela é boa com crianças, então não nos preocupamos. Ela teve que tornar suas redes sociais privadas porque minha mãe continuava a perseguindo. Tenho certeza de que ela está com muita inveja, mas ela fez sua própria cama. Por último, meu marido me mantém sã sempre que pequenas coisas acontecem. Estamos pensando se devemos ter outro bebê ou talvez adotar um. Ainda estamos indecisos. Temos um ótimo sistema de apoio e o privilégio de ter essas conversas. Ainda sinto muita falta da minha mãe. Às vezes choro quando percebo que há marcos que não posso mais compartilhar com ela, mas ela é uma pessoa má e a segurança da minha família é mais importante. Último fato engraçado, neste Dia dos Pais eles realmente foram acampar. Foi ótimo, exceto pelas picadas de mosquito e algumas queimaduras solares mal colocadas.